A palavra de Deus, ela nos ensina que há caminhos que parecem bom, que parecem direito para os homens, mas que o final desse caminho são caminhos de morte. E hoje nós vamos falar aqui a respeito de um caminho que a Bíblia nos ensina sobre ele, que é caminho de morte, que é caminho de destruição, e que nem eu, nem você podemos entrar por este caminho. Convido você a ficar com a gente, nós vamos falar sobre isso hoje. Aleluias, né? O nosso Deus é bom, não quer que a gente ande por caminhos errados e por isso nos traz a palavra dele, nos instruindo a respeito disso. Nosso devocional passado, nós falávamos a respeito até o título era esse, né? A morte do jovem inocente. A Bíblia conta aquela história de um jovem que se deixa enredar, então, pela conversa, pela mentira da mulher adúltera. E a Bíblia continuando falando sobre esse assunto, né? A gente tem seguido aqui a sequência bíblica, né? Então Provérbios capítulo de número 7, versículo 24, diz da seguinte forma: Então, meu filho, ouça meus conselhos e obedeça às minhas instruções. Não permita que o seu coração se volte para os caminhos dela. Repito, está falando da mulher adúltera. Não fique pensando nela, nem se aproxime dos lugares que ela frequenta, porque ela já destruiu a vida de muitos jovens, muitos já perderam a vida por causa dela. A casa onde ela recebe seus amantes é o caminho que desce para a sepultura e o reino dos mortos. Olha que advertência severa, então, que a palavra de Deus ela traz aqui para nós, né? Que o caminho da mulher adúltera, ou ao contrário também é verdade, né? Do homem adúltero, é caminho de morte, caminho de destruição. Como nós falávamos no nosso devocional passado, né? Quem sabe se essa história que nós estamos vendo aqui na Bíblia fosse registrada, fosse ali feito um filme daquilo, nos moldes de hoje em dia, né? Seria apresentado como uma história tão linda, uma história de amor, mas a Bíblia mostra como uma história de pecado e uma história de morte, de destruição, porque quem entra pelo caminho do adultério está entrando por um caminho de morte. É isso que a palavra de Deus ela diz. E aí eu acho muito interessante, né? Pois a Bíblia diz assim, olha, não permita que o seu coração se volte para os caminhos dela, né? Não permita que o seu coração seja enredado pela paixão. E eu penso que a Bíblia aqui nos dá uma receita de como se livrarmos então da paixão, né? Como se livrarmos daquele sentimento que às vezes Satanás ali de um jeito ou de outro planta no coração. Ah, pastor, mas eu estou apaixonado por ele, mas eu estou apaixonado por ela. Mas meu irmão, você é um homem casado, você é uma mulher casada. Ah, pastor, mas vai ver, eu casei errado, né? Porque aquele é o homem da minha vida, aquela é a mulher da minha vida, eu não consigo esquecer ele. E a gente, como pastor, às vezes escuta cada história, viu? Que é triste. Mas a Bíblia aqui nos ensina a nos livrarmos de uma paixão insana, de uma paixão pecaminosa, de uma paixão que não vem da parte de Deus, obviamente. Aí diz assim, ó, não fique pensando nela. Em primeiro lugar, quer esquecer alguém, quer se livrar de uma paixão, pare de pensar na pessoa. Depois, que mais? Nem se aproxime dos lugares que ela frequenta. Segunda coisa, fugir de encontrar a pessoa. Ah, a pessoa frequenta aquele lugar, então não vou mais ali, então não vou encontrar. Toda vez que eu encontro aquela pessoa, meu coração acelera, vem aqueles sentimentos errados, então eu não vou, então vou fugir disso, não vou ficar pensando nela, como a Bíblia diz aqui, assim o meu coração não vai se voltar então para isso. A Bíblia diz porque ela já destruiu a vida de muitos jovens, muitos já perderam a vida por causa dela. Então nós precisamos olhar para as instruções da palavra de Deus com temor, com sabedoria e dizer, não é o caminho que eu vou entrar. Ah, pastor, mas eu já estou caindo na conversa de alguém, nos encantos de alguém, já estou me apaixonando. Então a Bíblia aqui traz a receita de nós nos livrarmos
completamente disso, para não entrarmos por este caminho, que é um caminho de morte, que é um caminho de destruição. Que Deus guarde a minha vida, que Deus guarde a sua, que Deus guarde a vida dos nossos cônjuges, que Deus guarde a vida dos nossos filhos, de todos os nossos familiares, deste caminho que é caminho de morte. O adultério é caminho de morte, jamais entre por ele. E eu quero orar em seu favor e em favor da sua família. Vamos clamar a Deus? É momento de oração. Pai, em tua presença nós nos colocamos nesta hora e mais uma vez vem a tua palavra nos alertar a respeito dos perigos, ó Pai, do adultério. E que o Senhor guarde a nossa vida, guarde o nosso cônjuge, guarde toda a nossa família, nós te pedimos, ó Pai, pois queremos trilhar o caminho de vida, da bênção do Senhor e não o caminho de morte. E assim eu oro por cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Aleluias, que você vive essa palavra, que você desfrute da bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Desejo a você um dia abençoadíssimo e não esquece de deixar o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva para receber mais da palavra de Deus, mais devocionais como esse, que com certeza vão abençoar a sua vida. Um forte abraço, que Deus lhe abençoe. Tchau!